Agora pela manhã nós vamos terminar a série dos Salmos de Romagem. Vamos expor o último salmo daquela série de 15 salmos, que são os salmos de peregrinação, ou de ascensão dos degraus, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, que eu convido você agora a ouvir a leitura. Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Ó Deus, nós pedimos que Tua palavra seja tornada clara ao nosso coração pelo Teu Espírito nesta manhã, que este salmo, Senhor, esse cântico de romagem, ele seja o cântico do nosso coração, seja a expressão da nossa alma. Senhor Deus, Tu conheces cada pessoa que está aqui nesta manhã, Tu conheces Teus filhos e filhas, Tu sabes o que cada um de nós precisa. Administra, Senhor, a porção da Tua graça de acordo com essa necessidade que o Senhor conhece tão bem. Renova-nos, instrui-nos, consola-nos, corrige-nos, tudo de acordo com a necessidade. Abençoa Teu povo aqui presente, aqueles irmãos que estão já em férias, em viagem, queira guardá-los, ó Deus, e também em todo lugar onde Tua palavra é pregada nesta manhã. Pedimos a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é o salmo que fecha aquela série de salmos de romagem ou peregrinação, que são salmos escritos como o inário dos peregrinos, que 3 vezes por ano saíam de todas as partes da Palestina para adorar a Deus em Jerusalém, lá no Monte Sião, onde estava o templo, a arca, os sacerdotes, onde se fazia o sacrifício. E eram salmos que refletiam todo tipo, toda a gama de experiência religiosa, salmos que falam de ansiedade, de preocupação, de medo, de júbilo, de alegria. São salmos escritos das profundezas da alma, quando o peregrino estava quebrantado, humilhado pelos seus pecados. Também são salmos que expressam o seu amor a Deus, sua confiança em Deus. Alguém já disse que quase todas as experiências humanas estão descritas aqui, religiosas, estão descritas aqui do Salmo 120 até o Salmo 134. Esse salmo, que fecha então essa série, ele é um salmo que fala a respeito de bênçãos, fala de como bendizemos a Deus e como Deus também nos bendiz. Os salmos começam lá em Quedar, Salmo 120, o peregrino diz, ai de mim que moro em Quedar, e termina aqui em Sião, quando o peregrino chega em Jerusalém. A situação provável para esse pequeno salmo é a seguinte: a caravana de peregrinos chega em Jerusalém e se dirige ao templo, que era o local da adoração a Deus. E ali convoca os sacerdotes e levitas a bendizer a Deus e a orar por eles. E isso já no finzinho do dia, no turno da tarde, começando já o turno que levava ao dia seguinte. E os sacerdotes então se voltam e abençoam o povo com a bênção sacerdotal que era exclusiva deles. Se a gente olhar dessa maneira, fica claro o salmo. Ele tem 2 partes. A primeira, versos 1 e 2, em que o peregrino exorta os levitas e sacerdotes a bendizer a Deus e a interceder por eles. E a segunda parte, que é só o verso 3, que aí já é o povo, já são os sacerdotes que se voltam para o povo e dizem, de Sião te abençoe o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Era, portanto, uma antífona, ou seja, era um salmo de fala e refala, fala, responde, canta e o coro responde. Os peregrinos falam e os sacerdotes respondem. Peregrinos falam nos versos 1 e 2 e os sacerdotes respondem no verso 3. Então, se a gente olha assim, o salmo faz mais sentido. Vamos ver então os detalhes do salmo e depois nos fazer a pergunta de que maneira esse salmo pode ser usado por nós nos dias de hoje, que não temos templo, não vamos a Jerusalém e muito menos temos sacerdotes. Então, de que maneira esse salmo pode ser aplicado para nós? Vamos começar aí
com essa exortação dos peregrinos aos sacerdotes e levitas para que bendigam a Deus. Verso 1: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. E o verso 2: Erguei as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. Embora a nossa tradução Almeida não traga, mas no hebraico começa com uma expressão que poderia ser traduzida atenção, ou eis aqui, ó. Então, chamando a atenção dos sacerdotes. Eu creio que a Almeida corrigida começa dizendo: eis aqui, bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor. É um salmo que começa com essa expressão de chamada de atenção para os sacerdotes e levitas que estão servindo a Deus no templo de Jerusalém. Eles são chamados aqui, no verso 1, de servos do Senhor. Todo o povo de Israel, todo israelita verdadeiro, era servo de Deus. Mas os sacerdotes e levitas, eles eram chamados de servos de Deus porque eles se dedicavam exclusivamente ao serviço de Deus no templo. Diz aí que eles assistiam na casa do Senhor. A assistência que eles prestavam a Deus lá na casa do Senhor, que era o templo de Jerusalém, incluía oferecer os sacrifícios, e não eram poucos, eram muitos sacrifícios que eram oferecidos. Penso que a gente tem que se acostumar a pensar no templo de Jerusalém quase como um açougue gigantesco, onde animais eram mortos um atrás do outro, no grande altar que ficava no centro e na entrada do Santo dos Santos. É por isso que tinha uma tribo inteira que era dedicada para o serviço do templo, porque ali se fazia esses sacrifícios de manhã, de tarde e de noite. Então, a assistência que os sacerdotes e levitas faziam incluía, primeiro, essa oferta dos sacrifícios. Também o povo trazia muitas ofertas para Deus, trazia os dízimos, trazia os grãos, trazia farinha, trazia outra em dinheiro, em espécie, e os sacerdotes e levitas tinham que tomar aquelas ofertas, apresentá-las diante de Deus e armazená-las nos diversos compartimentos que havia ali no templo. E era momento também, algumas vezes durante o dia, especialmente na hora do sacrifício da manhã, da tarde e da noite, 3 horários, os sacerdotes instruíam o povo na palavra de Deus, lendo a lei de Moisés e dando a explicação. E aí oravam pelo povo e abençoavam o povo. Era essa a rotina que se fazia no templo o dia todo. Era um local muito movimentado, com muita gente chegando, especialmente durante aquelas 3 ocasiões, Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes, quando os israelitas vinham de todas as partes para adorar a Deus. No caso, você nota aqui, que essa caravana parece que chegou no fim do dia, que exorta os servos do Senhor que assistem na casa do Senhor a bendizer a Deus nas horas da noite. Então, lembra que o dia terminava às 6 horas e começava em seguida o dia seguinte, não é? Que começava com a noite. A gente está acostumado, no nosso sistema ocidental, a contar o dia manhã e noite, mas para o judeu o dia começava com a noite, 6 horas. 6 horas o dia começava. Então, esse pessoal deve ter chegado no templo de viagem já no fim do dia, de tardezinha, quando a turma da noite de sacerdotes estava chegando. Havia turnos, os sacerdotes se revezavam por turnos, e a turma que ficava à noite era por escolha, porque ninguém queria ficar no turno da noite, né? Então havia uma escolha que era feita, lançada por sortes, ou tinha uma ordem que era seguida em sequência, mas talvez naquela troca de turnos era o momento em que estava chegando os sacerdotes, a caravana, e exortando aqueles sacerdotes. Eles iam assistir na casa do Senhor durante, diz o texto aí, as horas da noite. O que é que eles faziam? Não tinha mais sacrifícios, mas eles tinham que manter o altar aceso, o fogo do altar nunca podia se apagar. A lei de Moisés mandava isso. E também aquele famoso candelabro, o menorá, com 7 braços, ele tinha que ser mantido aceso o tempo todo também. E lá dentro estava a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, e outras riquezas e preciosidades. Então, o turno da noite
fazia isso, mantinha acesa todas as luzes do templo, preparava tudo para o dia seguinte, quando começasse às 6 da manhã, tinha que estar tudo pronto para novamente começar a morte de animais e tudo, e eles montavam guarda ao templo e à arca. Algumas vezes tinha judeus que passavam a noite no templo. Há um caso no Novo Testamento da viúva da profetisa Ana, que diz lá no Evangelho de Lucas que ela não se afastava do templo dia e noite, vivendo em jejuns e oração. Então, às vezes, alguns israelitas viravam a noite em vigília, orando e buscando a Deus ali no templo. Então, era sempre preciso que o templo estivesse aberto e tivesse gente lá. Os peregrinos chegam, então, na hora do turno da noite e diz para os sacerdotes e levitas: bendigam a Deus, todos vocês, servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor nas horas da noite. A exortação, então, é para que eles bendigam ao Senhor. A impressão que dá é que eles estão dizendo, não somente se dediquem aos arranjos que precisam ser feitos durante a noite para o dia seguinte, mas que durante a noite vocês estejam também bendizendo a Deus. Estejam louvando a Deus, adorando a Deus, intercedendo pelo seu povo durante a noite. Ou seja, esse apelo é para que não falte oração, louvor e adoração a Deus no templo, mesmo durante a noite. Dia e noite, então, aquele local de adoração deveria ser enchido com os louvores de Deus, com orações e súplicas diante de Deus. E como é que eles deveriam fazer isso? O verso 2 diz: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. A exortação aqui que é feita aos sacerdotes e levitas é que eles bendissessem a Deus levantando as mãos, ou seja, como expressão da elevação do coração. O levantar de mãos durante as orações, ou durante o louvor e bendizer a Deus, ele é apenas um símbolo do elevar da nossa alma e do nosso coração. E também quando nós levantamos as mãos para o alto, nós fazemos referência ao fato de que nós estamos aqui e Deus está acima. E como nós levantamos mãos abertas, significa que nós estamos pedindo a Ele e estamos prontos para receber. O que torna uma oração eficaz não é a postura física que nós tomamos, de joelhos, em pé, sentado, deitado, levantando mãos baixas, mão para a direita, mão para a esquerda. Nada disso torna a oração mais eficiente. Mas porque nós somos alma e corpo, com frequência a postura física ela serve para expressar o nosso estado de alma. É por isso que na Bíblia é muito comum você ver pessoas que estão quebradas, aquebrantadas, que se ajoelham para orar. Porque a postura de joelhos expressa o que vai na alma, a humilhação diante de Deus, o quebrantamento diante de Deus. O levantar as mãos na oração pode expressar esse elevar dos nossos corações, da nossa alma, e é uma expressão também da dependência que nós temos de Deus. Ele está nos céus e nós estamos aqui, e nossas mãos estão elevadas para receber dele a sua graça e a sua misericórdia. Eu estava pregando essa semana no Rio de Janeiro, numa igreja da Assembleia de Deus, um encontro de obreiros, né? E eu notei que durante o louvor eles estavam muito cautelosos, porque tinha um pastor presbiteriano. E aí depois eles vieram conversar comigo e disseram: pastor, na sua igreja pode levantar a mão? Eu disse: pode, não tem nenhuma proibição. Não, mas é que a gente tem a impressão que na igreja presbiteriana ninguém levanta a mão, ninguém... Não tem. Quem quiser pode. A gente não faz disso uma regra ou lei. A gente deixa à vontade de cada um fazer isso. O que a gente ensina é que uma oração ela não vai ser mais eficiente se você levantar a mão. Não vai fazer diferença, porque o que faz com que Deus ouça a oração são outras coisas que a Bíblia diz. A oração tem que ser feita em nome de Jesus, ela tem que ser feita com fé, ela tem que ser feita com sinceridade, com devoção, com entrega total do nosso coração. Se você faz levantando mãos ou não levantando mãos, isso aí é uma opção sua. Mas lembrando apenas que a eficácia da oração não está na postura física que nós tomamos, embora você vá encontrar recomendações como essa, né? Bendiga a Deus levantando as mãos. Às vezes a postura física
ela convém porque ela expressa o sentimento que existe na nossa alma. No caso aqui em particular, os peregrinos estão exortando os sacerdotes a que levantem as mãos para o santuário. O santuário era a parte mais interior do templo, onde estava a Arca da Aliança. Você tinha o santo lugar, que era o templo, e você tinha dentro dele o Santo dos Santos, que era uma câmara cujo acesso era restrito e proibido a todos, menos o sumo sacerdote, que entrava lá uma vez por ano, no dia da expiação, para derramar sangue pelo povo de Deus sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. E era tão restrito que, depois de um tempo, não estava na lei de Moisés, criou-se o costume entre os sacerdotes de que o sacerdote, quando o sumo sacerdote fosse entrar lá no Santo dos Santos, naquela ocasião, era amarrado uma cordinha no tornozelo dele, porque vai que ele tenha um ataque cardíaco lá dentro. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, ia ficar morto, ia apodrecer lá, porque ninguém podia entrar, não é? Então, se depois de um tempo, né, puxando, o sacerdote não reagisse, então os levitas puxavam ele para ver se ele estava vivo, né? Se ele estava vivo. Tinha essa cordinha, um sininho, né, que denotava que ele estava vivo, tal era a reverência que eles tinham pelo Santo dos Santos. Não estava na lei de Moisés, mas era um costume prático que os judeus adotaram. Então, aqui os levitas são exortados a bendizer a Deus e a interceder pelo povo, levantando as mãos na direção do santuário, que é onde estava a Arca da Aliança. Por que isso? Porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Era ali que Deus se manifestava. Vocês devem ter lido, lembram, né, dos salmos que dizem assim: Deus mora no meio dos querubins. Já ouviram essa expressão? Deus que está sentado acima dos querubins. Aí na sua cabeça você imagina Deus lá no céu cercado de querubins, mas não era isso. É que em cima da arca tinha 2 querubins, e eles estavam voltados um para o outro, e as suas asas se tocavam. Então era ali que Deus habita. A arca com os querubins era símbolo da presença de Deus. Quando o Salmo diz, o Deus que habita entre os querubins, está se referindo à Arca da Aliança e à presença de Deus ali. A arca simbolizava a presença de Deus. Então, quando diz, levantai as mãos para o santuário, é mais ou menos dizendo isso: levanta as mãos para o Deus que habita entre os querubins, que está lá onde está a arca, que é símbolo da sua aliança e do seu acordo com o seu povo. Bendizer a Deus significa falar bem de Deus, elogiar a Deus, louvar a Deus, e também o levantar das mãos significa súplice, oração. Então o quadro está completo, não é? Os peregrinos chegam, fim do dia, troca de turno, o sacerdote da noite está entrando. Atenção, dizem os peregrinos, sacerdotes, bendigam a Deus a noite toda. Eu sei que vocês têm trabalho para fazer, mas não esqueçam de bendizer a Deus, levantando suas mãos para a presença dEle, orando por nós e louvando e bendizendo esse Deus, para que não falte louvor na casa de Deus. E aí tem a resposta dos sacerdotes no verso 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. A gente imagina os sacerdotes se voltando para o povo e pronunciando aquela bênção sacerdotal. Essa prerrogativa de abençoar o povo era dos sacerdotes. Está no livro de Números, capítulo 6, na lei de Moisés. Disse o Senhor a Moisés, verso 22, fala a Arão e seus filhos, os sacerdotes e levitas, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-ei, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Era uma prerrogativa do sacerdote abençoar o povo de Deus conforme aquela bênção. E aqui é o que eles fazem no verso 3. Eles se voltam para o povo, abençoam o povo, e eles dão 2 destaques aqui. Primeiro, de Sião te abençoe o Senhor. Sião é Jerusalém. De Jerusalém ou de Sião te abençoe o Senhor. Por que isso? Mais uma vez, Sião é onde estava o templo,
onde estava a arca, que simbolizava a presença do Senhor e a aliança dele com o seu povo. Quando o sacerdote diz que Deus te abençoe desde Sião, lembra que é o Deus da aliança, é o Deus que tem um pacto conosco, e a sede do seu reino é Jerusalém. E de lá, aonde quer que você se encontre, quando você voltar para sua casa, lá nos confins de Zebulon e Naftali, nos extremos de Israel, ao norte e ao sul, ainda assim, de lá de Israel, o Senhor haverá de te abençoar. Ele sempre estará contigo, Ele é o Deus da aliança. Segundo destaque que o sacerdote dá aqui na bênção, é que de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Aqui está a razão pela qual Deus pode nos abençoar, porque Ele é o Criador do céu e da terra, tudo é dele. Portanto, Ele pode dar bênçãos do céu e pode dar bênçãos da terra, e nada impede o seu poder. Eu não posso abençoar vocês porque eu não sou dono de nada. E é até muito estranho, às vezes, em algumas igrejas, quando o pastor diz assim: vire para o seu irmão de lado e abençoe seu irmão. Nós não temos como abençoar, nós podemos pedir que Deus, Criador dos céus e da terra, abençoe o irmão ao meu lado, mas eu não posso abençoar uma pessoa, porque é o maior que abençoa o menor, e nós somos todos iguais. Nós podemos pedir que Deus abençoe a pessoa ao nosso lado, os nossos irmãos e assim por diante, porque só Ele pode abençoar, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele tem todas as coisas nas suas mãos e Ele pode tirar dos seus tesouros e concedê-los aos homens, bênçãos do céu e bênçãos da terra. E é por isso que Ele pode abençoar, e é por isso que essa bênção é segura. Está aqui então a oração dos sacerdotes dizendo: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Note que eles foram cuidadosos, em dizer que o Senhor te abençoe. Não somos nós que te abençoamos, mas na verdade é o Senhor que Ele te abençoe. Queridos, o que é que nós podemos aprender com esse salmo tão curtinho, mas tão rico de lições preciosas para nós? Eu quero destacar, antes de trazer alguma aplicação prática, 2 ou 3 pontos que tornam o salmo relevante para nós. Para que esse salmo faça sentido para nós hoje, nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que os sacerdotes do Antigo Testamento, bem como os levitas, eles eram uma figura e um tipo, um símbolo de Jesus Cristo. Deus instituiu os sacerdotes e levitas como se fosse uma figura que simbolizava aquele sumo sacerdote final, maior, perfeito e completo, que seria o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, à semelhança dos sacerdotes, ofereceu sacrifícios pelo povo, e o sacrifício que Ele ofereceu foi de si mesmo. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz do Calvário, Cristo era ao mesmo tempo sacerdote e oferta. Ele era o ofertante e a oferta em si. Ali Ele ministrou a Deus um sacrifício completo, perfeito, absoluto, final e suficiente pelos pecados do seu povo. Depois da morte, Ele subiu aos céus, entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, onde Ele vive para interceder pelo seu povo. Ele nos entende, Ele se compadece de nós, porque Ele é um de nós, e Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E através dele, Deus nos abençoa, e através dele, nós bendizemos e adoramos a Deus e chegamos até a sua presença. Nós hoje, portanto, não temos mais sacerdotes. Nós não temos mais pessoas que vão oferecer sacrifícios de animais e orar por nós, interceder por nós diante de Deus para que Deus nos perdoe. Nós não temos mais o sistema de levitas, aquele sistema que havia no templo. O templo com os sacerdotes e os levitas, sacrifícios de animais, era tudo figura de Cristo, figura de Jesus Cristo, símbolo do sacrifício completo que Cristo faria por nós. É por isso que hoje nós não temos mais templo. Eu sei que a gente costuma se referir a essa edificação como sendo o templo, mas, na verdade, não é no sentido do Antigo Testamento.
no Antigo Testamento, o templo era um local separado, específico, único, onde Deus habitava, e era somente onde ele aceitaria receber adoração. Os templos cristãos não são como os templos do Antigo Testamento. São apenas locais que foram construídos para a reunião do povo de Deus. Púlpito não é altar. Às vezes você ouve o pastor dizendo isso, né? Eu queria convidar os irmãos a virem até o altar, não é? O templo, mas nós não temos altar mais, né? Pastor não é sacerdote. Então, às vezes a gente usa aquela linguagem do Antigo Testamento e pode dar uma impressão errada, né? Tudo aquilo se cumpriu em Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote em quem nós temos todos aqueles privilégios que eram apresentados pelo ministério levítico. Agora, um segundo ponto que nós temos que lembrar é que a Bíblia se refere aos cristãos como sendo sacerdotes. Aqui eu queria citar apenas duas passagens. Três passagens. A primeira na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, o apóstolo diz assim, falando para os cristãos: também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vocês percebem a linguagem que Pedro está usando aqui? Ele está usando a linguagem do Antigo Testamento e aplicando aos cristãos. Ele diz: vocês são pedras que vivem, edificados casa espiritual. Está se referindo, a figura aqui é do templo de Jerusalém, mas ele está dizendo agora que os crentes é que são um templo espiritual de pedras vivas. Cada um de nós, por assim dizer, figuradamente, é um tijolo desse templo espiritual onde Deus habita. É uma parte dessa casa espiritual onde Deus habita. Aí ele diz em seguida: para serem sacerdócio santo. Nós somos os sacerdotes agora. Cada crente é um sacerdote diante de Deus. Veja só, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Então está tudo aqui, ó, templo, sacerdote, sacrifício, só que tudo isso agora é aplicado aos crentes em Jesus. Nós somos o templo, nós somos os sacerdotes e nós oferecemos a Deus um sacrifício espiritual, não mais de animais, que é a entrega do nosso coração, da nossa vida, do nosso louvor, do nosso caminhar, ou seja, Deus continua a ser servido, só que por um povo espiritual que o adora na mediação do único sacerdote, sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Veja no verso 9, ainda aqui desse mesmo capítulo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Rapidinho aí para Apocalipse capítulo 1, no verso 5, quando João diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Os cristãos, então, eles são constituídos como sacerdócio santo, sacerdotes para Deus. O que é que isso significa? Não no sentido de mediador, porque o único mediador intermediário entre Deus e os homens é o sumo sacerdote Jesus Cristo. Nós somos chamados de sacerdotes porque nós temos acesso à presença de Deus, como só os sacerdotes no Antigo Testamento tinham, quando eles chegavam lá no Santo dos Santos uma vez por dia, uma vez por ano. Nós agora podemos chegar na presença de Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, e orar a Deus, bendizer a Deus, ouvir a voz de Deus, ser por Ele instruído e consolados. Irmãos, que grande privilégio para nós. No Antigo Testamento, o judeu temente a Deus, piedoso a Deus, ele tinha que ir no templo, ele tinha que depender do sacerdote, para que o sacerdote intercedesse por ele, para que o sacerdote oferecesse sacrifícios, e ele ficava esperando a bênção do sacerdote. Hoje, nós nos achegamos a Deus em casa, dirigindo, no trabalho,
fazendo compra, na escola, em qualquer lugar, nós elevamos nosso coração a Deus, chegamos na presença de Deus, cultuamos a Deus, nos reunimos na casa dos irmãos, nesse lugar, em qualquer lugar. Que privilégio para nós que vivemos depois da vinda de Jesus e quando Ele cumpriu toda a lei. Isso traz algumas implicações para nós, não é? Primeiro, pastor não é sacerdote, pastor não é mediador, pastor não perdoa pecados, a oração do pastor não é mais eficiente do que a sua, pastor não tem poder para abençoar ninguém, e, portanto, não faz sentido você virar-se para o seu irmão e dizer assim: eu te abençoo. Vocês nunca vão ver eu dizer isso aqui. Eu posso dizer, vire para o seu irmão e diga: você é lindo. Mas virar para o seu irmão e dizer, né, abençoe seu irmão, e levante a mão, abençoe seu irmão, há uma simbologia nisso, que não bate com o que a Bíblia nos ensina. Nós podemos pedir e devemos pedir que Deus abençoe os nossos irmãos. Muito bem. Algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, para todos nós, queridos, esse salmo, ele então se torna um salmo de encorajamento para que nós bendigamos a Deus em todo o tempo nos turnos da noite. Nos turnos do dia, da tarde e da noite. Eram 3 turnos. Que não falte diante de Deus o louvor e a adoração do seu povo. Que haja em nós aquilo que mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. Orai sem cessar. Busquem a Deus o tempo todo, estejam em comunhão com Ele, aproveitem esse grande privilégio que nos foi dado de chegar à presença do Criador dos céus e da terra a todo tempo, em qualquer lugar, qualquer que seja a nossa situação. Façamos isso mediante Jesus, lembremos que é somente pela mediação de Jesus, pelo seu sacrifício e pela sua intercessão, que nós podemos fazer e devemos fazer isso todo o tempo. Uma palavrinha que eu daria também aqui nesta manhã, aqueles que estão angustiados, aflitos, atribulados, abatidos. Esse salmo é um convite a buscarmos a bênção de Deus. Chegue-se a Ele na mediação de Jesus e traga diante dEle as suas aflições e ansiedades em todo o tempo e confie que Ele vai atender a sua oração. Esse salmo nos traz vários incentivos para que nós façamos isso. O primeiro, porque ele diz assim: que o Senhor te abençoe, Ele que é o Criador dos céus e da terra. Então isso é um incentivo para você, que o Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder, que do nada fez tudo o que existe e que governa tudo o que existe, Ele está acessível a você. E você pode ministrar, chegar, assistir diante dEle, para adorá-lo, servi-lo e também trazer as suas angústias e necessidades. O Salmo também diz que Ele é o Deus que mora em Sião, que é o símbolo da aliança, do pacto que Deus tem conosco por meio de Jesus Cristo, e Deus é fiel. Mas há também um incentivo aqui, para que nós busquemos a Deus na esperança de sermos ouvidos, é que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. As nossas orações chegam à presença de Deus mediante a intercessão de Jesus, que ao lado do Pai roga por nós, pede por nós, toma as nossas orações e as apresenta ao Pai, santificadas no seu sangue, purificadas pelo seu sangue, santificadas pelo Espírito Santo. Ou seja, há todo um incentivo aqui para que você ore, para que você chegue diante de Deus, para que você deposite diante dEle a sua angústia e a sua necessidade. Reconheçamos, irmãos, que diante de todo esse incentivo que esse salmo nos dá, que nós desperdiçamos muitas oportunidades. Passamos, às vezes, o dia inteiro e nós não usamos o privilégio de chegar na presença de Deus, gastar tempo diante dEle para adorá-lo, servi-lo, assisti-lo, bendizê-lo, levantar as mãos diante dEle, cultuá-lo, suplicar, colocar diante dEle as nossas necessidades. Boa parte dos nossos problemas e angústias é porque a gente não faz o que o Salmo 134 está dizendo. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis ao Senhor nos turnos da noite. Levantai as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, e que o Senhor te abençoe de Sião, Ele que é o Criador dos céus e da terra. Que Deus assim nos dê esse espírito de adoração e temor, e que nós busquemos o nosso Deus mediante Jesus
em todo o tempo. Oremos. Que privilégio o Senhor nos dá, Senhor, Criador dos céus e da terra, de chegarmos à Tua presença, não somente nesse lugar aqui dedicado ao Senhor, mas em todo lugar. Levantar as mãos, levantar nosso coração, elevar a nossa alma, as nossas palavras diante de Ti, e chegar na Tua presença, na mediação do Teu Filho Jesus, na certeza de que Ele está intercedendo, pedindo por nós. Te damos graças por esse alto privilégio, queremos bendizer o Teu nome nesta manhã por isso. Ajuda-nos a orar sem cessar, constantemente, é o que te pedimos agora, por amor de Jesus. Amém.